sentar. Uma das coisas que nós aprendemos em casa, desde que nascemos e ao longo da nossa infância, adolescência, juventude, com os nossos pais, familiares, professores, é agradecer. É o ato de gratidão. A gratidão ou o agradecimento é uma virtude humana, ou seja, nós recebemos um favor de alguém, a gente recebe alguma coisa que alguém nos dá, e como uma forma de reconhecer isso que nós recebemos, nós agradecemos. É um ato de reconhecimento por um bem que nós recebemos de alguém. O ingrato, ou seja, a pessoa que não agradece, é justamente aquele que é incapaz de reconhecer o bem que o outro faz para ele. É alguém egoísta, é alguém soberbo, que é incapaz de olhar para o outro, ver que o outro fez uma ação boa para ele, reconhecer isso e agradecer. Por isso que a pessoa agradecida, ela é sempre estimada e tida em boa conta, ao passo que a pessoa ingrata é sempre uma pessoa que não é bem estimada. Só que o agradecimento, muito mais do que uma virtude humana que a gente tem que ter para com as pessoas com as quais nós vivemos, ela também é um ato que procede da fé. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pega ali o Antigo Testamento, vamos pegar o livro dos Salmos, por exemplo. O que são os Salmos? Os Salmos são hinos e cânticos que aqueles salmistas cantavam para adorar a Deus, louvar a Deus, mas, sobretudo, para agradecer a Deus. Eram cânticos de ação de graças, de agradecimento por tudo aquilo que Deus havia feito, ou àquela pessoa que estava cantando, ou ao povo de Israel. Então ali nós vemos muitas vezes o salmista descrever o universo, falar da criação, das montanhas, daquilo que nosso Senhor fez de belo no céu, na terra, das águas, e dizer, ou melhor, agradecer a Deus por tudo isso que Ele nos deu, por tudo isso que Ele nos cumulou. Então, nós vemos ali no Antigo Testamento a abundância da ação de graças. A alma humana olha para tudo aquilo que Deus fez e não pode fazer outra coisa senão agradecer. Só que esse agradecimento do Antigo Testamento, ele era muito inferior, muito menor do que a obra feita. O que são hinos e cânticos, sacrifícios ali de animais que também eram oferecidos em ação de graças, perto da bondade e da grandeza de Deus? Nada, praticamente nada. Então, faltava um agradecimento que correspondesse a Deus, que correspondesse à grandiosidade de Deus. Faltava uma oferenda que fosse de fato equilibrada com o dom de Deus. Isso acontece no Novo Testamento com Jesus Cristo. Quando nosso Senhor, na última ceia, toma o pão e o vinho, ali se diz que Ele fez uma ação de graças. Não é? A palavra Eucaristia é isso, e essa palavra que nos foi transmitida pelos apóstolos, uma palavra grega, que significa o quê? Ação de graças, agradecimento. Então, aquela oferenda do pão e do vinho, que vai se tornar corpo e sangue de Cristo, é uma oferenda de ação de graças ao Pai, que Cristo oferece, e aí está aqui toda a beleza, nós juntamente com Cristo. Se até então a gente era incapaz de oferecer a Deus uma ação de graças digna, que Ele merecesse, agora, quando a gente, unidos a Jesus Cristo, oferecemos aquele sacrifício, nós damos as graças que de fato Deus merece. Isso é a Santa Missa, não é? O agradecimento supremo, em que nós damos ao Pai o seu Filho, e nós unidos também ao seu Filho em sacrifício. Como é belo tudo isso! Nós, seres humanos tão fracos,
tão pequenos, tão frágeis. Percebemos a nossa fragilidade todos os dias. Ao mesmo tempo vemos a grandeza de Deus, a onipotência divina. A gente não pode fazer nada. Sim, podemos sim. Nós podemos oferecer a Deus este sacrifício do seu Filho em união com o sacerdote na Santa Missa. A Santa Missa é a máxima ação de graças. Nós vamos voltar para o Evangelho. O que aconteceu hoje? Nosso Senhor ia caminhando e havia ali naquela região 10 leprosos. A lepra era uma doença na pele, contagiosa, então as pessoas que tinham lepra não podiam se unir com as outras pessoas, deviam viver de forma separada até serem curadas. E havia ali 10 leprosos que, diz o Evangelho, estavam ao longe. Jesus passava e eles estavam ao longe. E aí eles começaram a gritar: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Só que o interessante do Evangelho é que Jesus não curou imediatamente aqueles 10 leprosos. Ele poderia tê-lo feito, mas ele não fez. O que ele disse? Ide ao sacerdote. Por que Nosso Senhor falou isso? Porque quem era curado de lepra ali junto ao povo de Israel, ele tinha que, depois que fosse curado, se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote emitia um documento aprovando que de fato ele estava purificado da lepra, e assim ele era reintegrado na sociedade. Então o sacerdote servia ali para analisar que aquela pessoa estava livre daquela doença e que agora ele poderia voltar ao convívio social. Só que Nosso Senhor manda que esses leprosos vão ao sacerdote sem que fossem curados. Ou seja, Nosso Senhor pediu para eles um ato de fé: podem ir. E eles acreditaram: vamos, porque se Ele mandou, é porque Ele vai dar conta de nos curar. E é isso que aconteceu. Eles foram andando para o templo para se apresentarem ao sacerdote. E aí diz o Evangelho: enquanto caminhavam, ficaram curados. Todos tiveram fé e todos foram curados. Acontece que só um voltou. Todos foram curados, cada um seguiu o seu caminho, mas um era tão grande a alegria que ele teve nesse milagre, que ele voltou correndo para Nosso Senhor, se prostrou aos seus pés e agradecia a Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Nosso Senhor fez aquelas 3 perguntas, né? Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus. Nosso Senhor questiona: todos tiveram fé, todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Qual que é a lição disso para nós? Que não basta a fé, não basta crermos e recebermos as graças, é preciso que nós agradeçamos a Deus nosso Senhor. A ação de graças, ela é essencial no culto divino. Quantas vezes nós pedimos a Deus graças espirituais, graças materiais, e quantas vezes nós esquecemos de voltar como esse leproso para agradecer, seguimos o nosso caminho e esquecemos daquilo que nosso Senhor nos deu. Por isso, nós temos que ter gratidão, fé e gratidão a Deus nosso Senhor. Essa deve ser uma marca do católico, ação de graças. Por quê? Porque o maior ato, o maior dom que Deus nos deu foi a nossa salvação. E na Santa Missa nós agradecemos a Deus por esse dom. E é preciso que, assim como nós agradecemos a Santa Missa pela nossa salvação, oferecendo a Deus este sacrifício em união com o sacerdote, é preciso também que nós agradeçamos a Deus nas coisas menores que Ele nos dá. Quantas são as graças que todos os dias da nossa vida nós recebemos? Desde o acordar, nós acordamos vivos, respiramos, temos o alimento para nos alimentar. Ao longo do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas brincadeiras e divertimentos, quantas são as graças que Deus nos dá? E aí às vezes a gente não agradece, a gente fica como esses 9 leprosos que seguiram o caminho e esqueceram de Deus nosso Senhor. E também
Essa gratidão, que tem que ser uma marca dos católicos para com Deus, também tem que ser uma marca dos católicos para com as outras pessoas. É importante que nós aprendamos a agradecer aos outros. Assim como eu agradeço a Deus os favores que Deus me dá, é preciso que eu saiba dizer obrigado, a reconhecer a bondade das outras pessoas. Isso em todos os âmbitos, na nossa família, dentro de casa, do filho com o pai, do pai com o filho, da mãe com os filhos, dos filhos com a mãe, dos avós e dos netos, dos tios e sobrinhos, de todos os parentescos. Também no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, também na rua, quando nós encontramos as pessoas e recebemos algum favor inesperado. Agradecer àquela pessoa é um ato de reconhecimento, é um ato de amor. E saber que todo bem vem de Deus. Até o menor ato que nós recebemos, um copo d'água que alguém nos oferece, ou que nós oferecemos, é, em última análise, um bem que vem de Deus. Então vamos aprender neste domingo ao agradecer. Vamos aprender a ação de graças. Nós não temos tudo, ou melhor, nós não temos quase nada, mas nós recebemos tudo de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor. Aprendamos, portanto, a agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa salvação, pelos bens espirituais que Ele nos dá, e também agradecer às pessoas por tudo aquilo que elas fazem por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum.